E agora nós vamos falar um pouco sobre o tabernáculo. Em Êxodo, no capítulo 25 a 27 e 30 também, vai conter as instruções dadas pelo Senhor a Moisés sobre a construção do tabernáculo. O tabernáculo ele era um lugar sagrado para os filhos de Israel, assim como o templo é um lugar sagrado para nós atualmente. Nós temos ali um exemplo de tabernáculo, de como seria, e basicamente seria tudo isso daqui. Era algo em que sempre aonde eles paravam no meio do deserto, eles montavam novamente ali esse tabernáculo. Beleza, pessoal? E o tabernáculo também, ele era dividido em três partes principais, como nós acabamos de ver. O átrio, o lugar santo, o santo dos santos. O átrio, ele era a área externa, cercada por cortinas de linho brancos sustentadas por pilares de bronze. O lugar santo, ele era a segunda parte, aonde vai ficar ali o candelabro de ouro, a mesa dos pães da propiciação e o altar do incenso. O Santo dos Santos era a terceira e mais sagrada parte, aonde vai ficar a Arca da Aliança, contendo as tábuas da lei e o propiciatório. Temos uma imagem para demonstrar aqui para vocês, para terem uma noção de como que seria. Então, logo ali no início, né, ali teria o átrio, ali o altar do sacrifício, onde era sacrificado ali os animais, o lavatório. Aqui, a parte exterior, tá, do átrio. Nós temos aqui o tabernáculo em si, o candelabro ficava aqui, a mesa do pão da presença, o lugar santo, o altar do incenso. E lá no final, no terceiro lugar, ficava a Arca da Aliança, onde era um lugar santíssimo, era o Santo dos Santos, tá? Um lugar que não poderia entrar qualquer pessoa, que daqui a pouquinho nós vamos ver um pouquinho mais. O tabernáculo, pessoal, ele era uma estrutura portátil e ele também era desmontável e ele poderia também ser transportado pelo deserto juntamente com o povo de Israel durante a sua peregrinação. Todos os materiais que foram usados na construção, eles foram especificados por Deus, incluindo madeira de acácia, tecidos de linho e lã, peles de animais e metais preciosos como o ouro e a prata. A construção desse tabernáculo foi uma tarefa complexa e detalhada, que exigiu a contribuição de muitos artesãos habilidosos e a dedicação de todo o povo de Israel. O tabernáculo ele também foi a tenda sagrada que Deus ordenou que fosse construída pelos israelitas durante o Êxodo, que serviu como lugar central de adoração, era o templo deles, tá? E sacrifício também até a construção do templo em Jerusalém. Algumas curiosidades que marcamos aqui do tabernáculo são que ele tinha um design celestial. Então, segundo a tradição bíblica, o design ali do tabernáculo, ele foi revelado diretamente por Deus a Moisés lá no Monte Sinai, onde Moisés também pegou a tábua dos 10 mandamentos. E todos esses detalhes, ele vai incluir medidas, materiais, cores, e tudo isso foi especificado pelo próprio Deus para Moisés. O tabernáculo também tinha uma característica nele que ele era móvel e desmontável, tá? Então ele foi realmente construído para ser portátil, fácil de desmontar e montar. Então toda vez que os israelitas eles vão partir ali do deserto para a sua jornada, né, no meio do deserto, eles vão montando novamente quando chega a um novo lugar. Nós teremos também ali, como curiosidade, a divisão entre áreas sagradas e as profanas. O tabernáculo ele era dividido em duas áreas principais, o átrio exterior, como a gente acabou de mostrar na imagem para vocês, onde os sacrifícios eles eram feitos, e o santuário interior que abrigava a Arca da Aliança e o propiciatório. Novamente, vamos pegar a imagem aqui para vocês darem mais uma olhada, a área exterior, a área interior e aqui é onde ficava a Arca da Aliança. Novamente, o átrio exterior e aqui novamente no fundo a Arca da Aliança. A área interior ela era separada por um véu que só poderia ser atravessado pelo sumo sacerdote uma vez por ano no dia da sua expiação. Então aqui tinha o véu e só poderia ser passado ali pelo sumo sacerdote uma vez no ano no dia da expiação. O sumo sacerdote, no caso, para quem não sabe o que é, ele era o líder religioso com o poder máximo ali entre os israelitas, tá? Poder, entre aspas, né? Responsável por intermediar a relação entre o povo e Deus. Ele era o escolhido da tribo de Levi, especificadamente na linhagem de Arão, irmão de Moisés, como acabamos de falar também. O sumo sacerdote ele vai também usar roupas especiais que foram descritas em Êxodo capítulo 28. A sua roupa era de éfode. O que é éfode? Era um tipo de colete com 12 pedras representando as tribos de Israel. Era também com peitoral do juízo contendo Urim
e o Tumim. O Urim e o Tumim, eles eram objetos sagrados usados pelo sumo sacerdote para buscar a orientação de Deus em decisões importantes para Israel. Eles eram colocados no peitoral do juízo, uma peça do vestuário sacerdotal. Êxodo 28:30. A Bíblia ela não vai descrever exatamente a sua aparência, mas era muito provável que essas duas pedras, esses dois pequenos objetos, eles eram usados para receber a resposta de Deus como sim ou não. O sumo sacerdote, ele fazia uma pergunta a Deus e lançava o Urim e Tumim. O resultado, ele indicava a vontade divina. 1 Samuel 14:41 e também vamos ver isso em Números 27:21. E eram usados em decisões militares, políticas e espirituais. Uma outra coisa também que continha também ali naquela roupa do sumo sacerdote era a mitra, que é um turbante com uma placa de ouro gravada com as palavras santidade ao Senhor. Também tinha ali uma túnica bordada, que era o símbolo da santidade do cargo dele. Uma outra curiosidade também é que tínhamos também ali rituais preciosos. O tabernáculo ele era o local onde os rituais religiosos e sacrifícios eram realizados pelos sacerdotes levitas, seguindo o procedimento preciosos e detalhados estabelecidos por Deus, na qual Deus deu ali no Monte Sinai para Moisés. Os rituais eles incluíam a oferta de animais, ofertas de grãos e a queima de incenso e o banho ritual. A importância espiritual era uma outra curiosidade deles também. Por quê? Porque o tabernáculo ele era visto pelos israelitas como um lugar onde a presença de Deus habitava entre eles de forma máxima. E o propiciatório na Arca da Aliança, lembra lá no finalzinho ali? Ele era considerado o trono de Deus. E era onde Deus falava diretamente com Moisés e os líderes israelitas. O tabernáculo ele era um símbolo da presença de Deus e da santidade de Deus entre o povo de Israel. E como que funcionava de fato esse tabernáculo? Como que era? Em primeiro lugar, ela levava o animal até o tabernáculo. Então os israelitas, eles pegavam bois, carneiros, imaculados, perfeitos, cabritos, pombas, para diferentes tipos de sacrifícios. O animal, ele precisava ser sem defeito. Levítico capítulo 1, versículo 3. Eles pegavam esse animal e levavam ali até o sacerdote. E ali, quando a oferta ela era apresentada ao sacerdote, o oferante, quem ofertou aquilo, colocava a mão sobre a cabeça do animal, simbolizando a transferência dos pecados. Então colocava ali quem estava ofertando aquele animal na mão na cabeça. Isso simbolizava a transferência, a saída do pecado de um e passado ali para o animal para ele ser sacrificado. Nós vamos ver isso em Levítico capítulo 1, verso 4. O ofertante também, ele matava o animal. Em sacrifícios como o holocausto e a oferta pelo pecado, a própria pessoa que levava o animal ali, ela também matava o animal na entrada do tabernáculo. Levítico capítulo 1, 5 e Levítico 3, 2. O sacerdote coletava o sangue e fazia a aspersão no altar, como a gente também viu ali a questão do altar naquele desenho. O sacerdote ele realizava o sacrifício, então ele derramava ou aspergia o sangue sobre o altar de bronze e dependendo do tipo de sacrifício, ele queimava parte do animal ou todo o animal. Tinha alguns tipos de sacrifícios. Quais eram esses tipos de sacrifícios? O holocausto queimado totalmente a Deus, oferta pelo pecado, para a expiação dos pecados específicos, oferta de paz, parte era queimada e parte comida pelo ofertante e pelos sacerdotes. Outro tipo de sacrifício, oferta de manjares, farinha, azeite, incenso, sem sangue. O ofertante ele levava o animal e matava o animal e o sacerdote ele realizava o ritual de sangue e sacrifício naquele altar. Esse sistema ele estava apontando para Jesus Cristo, que vai se tornar e se tornou o sacrifício perfeito pelos nossos pecados. Nós vamos ver isso em Hebreus, no capítulo 10, versículo 10 a 12. Então, desde que teve o pecado de Adão e Eva, Deus ele estabeleceu que o derramamento de sangue era necessário para cobrir o pecado. Gênesis capítulo 3, verso 21 e Hebreus no capítulo 9, verso 22. No tabernáculo, isso se manifestava nos sacrifícios, onde o animal ele era inocente e ele morria no lugar do pecador. O animal substituto representava o pecador. Por isso que até ele colocava a mão ali naquele animal e era algo simbólico que transferia o pecado da pessoa para aquele animal para ser sacrificado o animal. Então o animal substituto ele representava o pecador. Assim como o ofertante ele impunha as mãos sobre o animal, Cristo tomou sobre si os nossos pecados.
Isaías 53, versículo 6. O sangue derramado purificava. E isso apontava para o sangue de Jesus, que nos purifica completamente dos nossos pecados. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. João Batista, ele vai falar isso em João no capítulo 1, verso 29. João Batista, ele identificou Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, ele morreu na pasta judaica, cumprindo o símbolo do Cordeiro Pascual, cujo sangue ele protegia os israelitas na morte do Egito. Êxodo 12, 13. Diferente desses sacrifícios que a gente acabou de ver aqui no Antigo Testamento em Êxodo, o sacrifício de Cristo ele foi único e definitivo. A partir dali não precisava mais. Hebreus 10, verso 10 a 12. No tabernáculo, o sumo sacerdote ele intercedia pelo povo. Só que agora, depois que Cristo veio, Cristo, ele vai interceder por nós diretamente diante do Pai. Hebreus capítulo 4, verso 14 a 16. Pessoal, pega a sua Bíblia, não deixa de fazer isso, vai folheando comigo ali, vai lendo todas essas partes que a gente deixa aqui escrito para você ir acompanhando. No dia da expiação, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos uma vez por ano com sangue de animais. Levítico 16. Cristo, ele entrou no verdadeiro Santo do Santo Celestial com o seu próprio sangue, garantindo a nossa redenção eterna. Hebreus capítulo 9, versículo 11 a 12. Gente, vocês percebem aqui que de Gênesis a Apocalipse, todos os textos, o centro deles é Cristo. Então é muito importante, pessoal, que sempre quando você for ler, você leia colocando sempre Cristo no centro e vendo aonde aquilo leva a Cristo. Nós temos aqui uma outra parte falando sobre o véu rasgado e o acesso direto a Deus. E vocês lembram, pessoal, que nós acabamos de ver naquele desenho que o tabernáculo tinha um véu? E olha que interessante, porque esse véu, ele separava ali o Santo dos Santos, né? Então dentro do tabernáculo havia o véu e separando ali o Santo dos Santos, simbolizando a separação entre Deus e os homens. Quando Jesus morreu, gente, isso aqui é extraordinário, é muito lindo, é muito bonito. Esse véu ele foi rasgado de alto a baixo. Mateus no capítulo 27, versículo 51. Indicando que agora todos têm acesso direto a Deus através de Cristo. Hebreus capítulo 10, verso 19 a 20. E o tabernáculo, que nós estávamos falando, todos os seus sacrifícios, eles eram uma sombra temporária do plano eterno de Deus. Então Cristo é o verdadeiro Cordeiro, o verdadeiro sumo sacerdote e o verdadeiro tabernáculo. Agora, nós não precisamos mais de sacrifícios repetitivos, porque Jesus ofereceu o sacrifício perfeito de uma vez por todas, lá na cruz do Calvário. E isso fortalece a nossa fé, porque mostra como que Deus planejou a salvação desde o princípio, cumprindo cada detalhe no sacrifício de Cristo. Tudo que a gente viu no decorrer aqui desse mapa mental de Êxodo, que nós focamos hoje aqui, tudo isso estava nos remetendo a Cristo. Então, gente, é muito lindo quando você percebe que tudo é para honra e para glória de Deus. E que ele morreu pelos nossos pecados, pelo meu pecado, pelo seu pecado. E isso é motivo de nós glorificarmos a Deus. Motivo de nós darmos graças, de nós darmos aleluia a Ele. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você possa rever esse vídeo, fazer anotações, de fato se aprofundar biblicamente também, abrir sua Bíblia, ter sua leitura diária, que isso é importante para a nossa edificação espiritual. Espero também que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que outras pessoas possam ler tudo isso que foi escrito nesse mapa mental, incentivá-los à leitura bíblica e, é claro, que Cristo se revele a todos. Então eu te peço, pessoal, ajuda nós a impulsionar esse canal, curta, compartilha. Aqui também, na lateral, vocês vão estar vendo um QR Code, é para ter acesso a todo esse mapa mental que eu preparei para vocês. Tudo isso daqui gerou um trabalho e vocês podem acessar eles também aqui através desse QR Code. Fiquem comigo para o próximo vídeo. Qualquer dúvida, qualquer outros comentários, outros textos, títulos, dúvidas que vocês querem ver por aqui pelo canal, comenta aqui abaixo. Por mais que eu às vezes não saiba, eu vou procurar estudar, vou procurar aprender para que nós possamos sempre aprender juntos aqui, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.